Sejam muito bem-vindos ao canal da Liga Brasileira de Mercado Financeiro. Meu nome é Marcelo, sou psicólogo e também trader especializado no mini índice e também opero o mini dólar. Com mais frequência o mini índice do que o mini dólar, porque o mini dólar é um ativo mais caro e aí os ganhos são melhores, porém as perdas são mais salgadas. No vídeo de hoje eu quero fazer para vocês aqui, apresentar para vocês o site da Trade Arena, que é um site que permite que você comece a fazer as suas operações protegendo o seu capital, com baixíssimo custo. E isso se dá através de um cadastro gratuito aqui na Trade Arena, que é uma plataforma que não vai cobrar mensalidade, não vai cobrar plataforma, nada. Ela simplesmente vai fazer um pareamento, a criação de uma subconta no Profit Chart que você já tem. E aqui você pode vir em torneios e vocês vão ter torneios gratuitos e torneios pagos, tá certo? Qual é a estratégia para que você possa começar a rentabilizar o seu capital na Trade Arena? Você participa de um torneio do dólar ou do índice com um custo muito pequeno, apenas R$ 15 nesses torneios. Existem 7 pessoas operando o dólar aqui e 18 pessoas operando o índice, pagando apenas R$ 15. Como é que você faz para colocar dinheiro na plataforma? Você acessa a carteira, depositar, coloca o valor de 15 ou de R$ 30, gera a chave Pix e faz o pagamento pelo aplicativo. Assim que o dinheiro entrar aqui no saldo em carteira, você vem em torneio e aí você pode fazer a sua inscrição em um dos dois torneios, tá? Se quiser participar dos dois, você coloca R$ 30 e se inscreve em um e depois se inscreve em outro. Quando você faz a inscrição em torneio pago, você tem como fazer receber a premiação em dinheiro. No caso, são 18 participantes e 40% dos 18 participantes significa que até o nono lugar vai receber a premiação em dinheiro. Então, essa pessoa aqui que está em nono lugar vai receber 7,50, que está em oitavo, 8,24, e a que está em sétimo já recebe 22,49. Então é interessante que você consiga se classificar aqui do sétimo colocado para cima. E aqui nós temos valores maiores a serem pagos aqui de acordo com o seu ranqueamento, que vai de 22,49 até o primeiro lugar, que vai para 45,03. Qual é a ideia? É que você consiga, num primeiro momento, receber um pagamento de acima de R$ 25. Por quê? Recebendo R$ 26,25 do torneio, você vem em conta safe e você pode criar aqui uma conta safe. E você vai ter três modalidades: a conta safe um, 2 e 3. Na conta safe um, você tem uma margem de R$ 1.500, na 2, R$ 2.000 e na 3, R$ 5.000. Na conta safe um, você pode operar 25 mini contratos de índice e de dólar. Na conta safe 2, 35 e na conta safe 3, 50. Tá certo? E qual vai ser o seu objetivo? Vai ser conseguir fazer trades até que você consiga fazer um saldo positivo líquido igual à margem que você está recebendo. Ao alcançar essa primeira meta, você rentabiliza o valor do seu investimento em 100% e ao dobrar essa meta em até 200%, que é o limite de pagamento da plataforma. E quanto que você pode investir? Você pode investir os valores a partir de R$ 25. Então, quando você ganha acima de R$ 25 lá no torneio, o próprio dinheiro que você ganhou no torneio, a partir de R$ 15 que você investiu, você abre uma conta safe no valor de 25. E aí, se você vai conseguir rentabilizar a sua, o seu dinheiro, o seu investimento inicial alcançando a margem que é de R$ 1.500, você vai receber novamente o valor, 100% do valor que você investiu. Então, você vai receber 25 a mais e você vai ter um saldo de R$ 50. Com o saldo de 50, se você quiser encerrar a conta safe, você encerra. Se você quiser ir até o valor de R$ 3.000, que é 200% da rentabilização do seu capital, você vai receber mais uma vez o valor de R$ 25, acumulando R$ 75. E a partir daí, com o saldo gerado na própria conta safe,
você pode repetir a mesma conta para gerar uma gordura, um saldo positivo aí na sua carteira, e aí depois, com o próprio saldo, você vai fazendo o aporte em contas maiores até você chegar no valor de R$ 400. Então, dessa forma, a partir de R$ 15, você consegue fazer o escalonamento gradual até que você consiga chegar no valor máximo de R$ 400, que vai poder te proporcionar um saldo líquido, chegando na meta de 200%, né, de R$ 1.200, fora todo o acúmulo do saldo anterior que você tem aqui. Nas contas que eu já fiz, você vai ter um pouco mais do que o valor de R$ 3.000 aqui nessa conta, que é valor bom o suficiente para que você migre para uma mesa proprietária ou para a sua conta real, sem que você tivesse que ter desembolsado inicialmente esse valor da sua carteira para ir operar na conta real, que tem um custo maior, porque ali você vai ter apenas R$ 100 para operar apenas um contrato, né? Para você operar 25 mini contratos, então aí você teria que ter R$ 2.500. E você está protegendo seu capital através da plataforma da Trade Arena, tá? Ontem eu acabei encerrando uma conta Safe 1, tá? Com um valor de R$ 50 e recebi aqui o valor de 100% do meu capital, o que permite que eu abra novamente uma conta de R$ 50, que é o que eu vou fazer neste exato momento. Ao fazer isso, eles vão fazer o pareamento, a criação de uma subconta no meu Profit Chart, e eu vou permitir a sincronização. Conta encontrada, sincronizar conta. Eu concordo com os termos, tá, em que eu estou alocando R$ 50 com saldo de 1.500 para operar 25 contratos de mini índice de mini dólar. A duração máxima da conta é de 30 dias e os emolumentos correspondem no dólar a R$ 1,20 e no índice a 0,25 centavos por contrato, tá certo? Tanto na abertura quanto no fechamento de cada contrato, tá certo? Eu confirmo que eu quero, entendi, a conta Safe foi criada, a partir deste momento já está valendo até o dia 2 de maio essa conta, o objetivo de alcançar R$ 1.500 operando 25 minis de índice ou de dólar, tá? E aqui eu venho no meu Profit Chart e aqui eu vou aguardar a criação da subconta que tem o número 47849, tá bom? Contas 47849. Eu vou, ó, conta safe criada 47849. Aí o que eu faço? Eu venho aqui na conta, marco com uma estrelinha para não confundir com a conta anterior que ainda vai sair do meu da minha subconta. Vou selecionar essa subconta e a partir daqui eu já estou operando através da Trade Arena sem custo nenhum de plataforma. Vou colocar a minha senha e a partir de aí você vai operar o setup que você já opera. Se você vai operar Smart Money Concept, você opera. Se você quiser operar a favor da tendência, com alvos curtos ou com alvos longos, você opera. Se você quiser operar operações de pullback ou de correção do preço em regiões de limite de volatilidade, suportes e resistências principais, você opera. Enfim, você vai fazer da forma como melhor lhe convier, de acordo com as regras do seu operacional, tá bom? O mercado hoje aliás, essa semana é um mercado bastante perigoso, porque essa semana nós temos aqui algumas situações acontecendo no mundo, como, por exemplo, amanhã o tal do dia D, o dia da libertação da América, segundo o Donald Trump, aonde ele deve, mais uma vez, fazer aí um jogo psicológico sobre a tarifação dos produtos das empresas. Ele está bastante indignado com relação ao que ele entrega em valores financeiros, entre outras contribuições para a Europa, e o que ele recebe em troca ele não considera honesto, não considera justo, e ele quer cortar esse tipo de relação.
Ele está intermediando a questão da paz lá na Ucrânia. No Brasil, a gente ouve o governo falar sobre possíveis retaliações aos Estados Unidos, como se os Estados Unidos dependessem de alguma coisa que da gente. Claro que sempre existe uma dependência, né? Nós importamos bastante aço para eles, por exemplo, produtos do agro, né? Então, claro que há uma dependência, né? Mas quem depende mais, né? Então, enfim, não vamos entrar nesse campo político em primeiro lugar, porque eu não sou especialista nisso, né? Não me debruço sobre esse tipo de conhecimento, e então eu tenho aqui apenas uma opinião que é questionável, tá certo? Então vamos pular essa fase. E aqui a gente está vendo o mini índice que teve aí uma abertura bastante discreta aqui, né? Um gapzinho pequeno de alta. Ele respeitou aqui uma média que eu adoro utilizar, que é uma média muito forte, muito importante, que acaba servindo aí como uma média que o preço costuma respeitar, né? E quando ele rompe essa média, é muito difícil que ele tenha continuidade acima dela. Claro que de vez em quando ele vai, né, mudar de posição, com certeza, né? Isso é natural de acontecer, mas o preço ele costuma sofrer um pouquinho para conseguir fazer esse rompimento definitivo aqui nessa média. Existem algumas outras médias, como vocês estão vendo aqui, e eu tenho um setup, desenvolvi um setup que estuda o comportamento de cada uma dessas médias, tá? Ele é um setup para movimentações de força e movimentações de tendência, e quando o mercado fica lateral, o, ele tende a apresentar sinais de entrada falso. Ou seja, em lateralização, a gente entra contra o sinal, tá certo? Então, esse é um momento que, quando a gente olha para o mercado, a gente tem que perceber nos primeiros momentos do mercado como é que ele está abrindo. E para isso, a gente faz uma melhor de três em relação ao tempo gráfico de 5 minutos, né? Então, os primeiros 15 minutos, a gente vai poder avaliar se o mercado vai ter um comportamento de alta, tá certo? Se ele vai ter um comportamento de baixa ou se ele vai ter um comportamento lateral, tá bom? E o que nós estamos vendo aqui é que o mercado ele abre com um comportamento lateral. Dada essa informação, a gente está vendo que o preço ele está sendo negociado acima e abaixo da linha de abertura e sem muita movimentação, sem muita força aqui para a gente poder imaginar que esse preço vai sair dessa região nesse momento. E aí, isso dá tempo para explicar algumas situações para vocês, que são bastante importantes de você entender, tá? E a primeira delas é essas linhas azuis que estão em destaque aqui, que são colocadas através de um indicador gratuito que existe aí na loja de estratégias, que é o corredor marciano. Esse indicador já teve o nome de corredor polonês, corredor italiano, e a última atualização que foi feita colocaram o nome de corredor marciano. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai preencher esse retângulo na cor amarela, e a gente vai entender que essas linhas azuis representam limite de volatilidade. Ou seja, nesta região deste retângulo amarelo, você pode fazer operações e que podem dar muito certo. Mas a longo prazo, o que existe aqui é um grupo de players bastante forte, que é o grupo dos robôs institucionais. E os robôs institucionais têm acesso à aba Times and Trades, que aqui no Brasil é aberta, certo? Então, qualquer pessoa, qualquer institucional de dentro ou de fora do país consegue observar quantos contratos de compra e venda estão sendo alocados em todas as corretoras através dessa aba. Então, uma matemática simples é feita
para saber aonde existe um volume maior de stop. Se na parte de cima, se na parte de baixo, ou se o volume de stop está equiparado nas duas partes. Qual é a consequência disso? Que você vê, por exemplo, um rompimento desse pivô aqui. Quando esse rompimento acontece, o que que as pessoas costumam fazer? Costumam vender. E quando elas começam a vender, os stops começam a aumentar aqui nessa região. E em vez do preço descer, ele volta para pegar os stops das pessoas. Ou seja, a probabilidade das movimentações não seguirem o conceito de rompimento, não seguirem a lógica daquilo que está vindo, é muito grande porque o mercado sempre vai ir em busca da liquidez, principalmente a liquidez do CPF, que não tem um perfil de ter muito dinheiro e trabalha com stops curtos. Então, o tempo todo o mercado está quebrando uma movimentação lógica e fazendo a movimentação contrária, né? Durante alguns anos, eu sempre tinha esse tipo de sensação, né, de que, poxa, parece que, sabe, tá tudo acontecendo para que o preço suba, né? Toda a lógica acontece. Aí você compra, milhões de pessoas que estão vendo a mesma coisa que você está vendo também compram, só que ninguém está vendo a aba Times and Trades. Só os robôs institucionais e alguns poucos traders, né? E aí os robôs acabam invertendo a posição, né, a direção do ativo em busca do stop de todo mundo para que eles possam encher o bolso gerando liquidez para eles, tá certo? Então, se você entendeu esse conceito, você vai entender que dentro dessa região você vai utilizar um setup que é um setup que o Dr. Fabrício Shafransky adotou como o setup do café. É aqui que a gente vai olhar todo mundo operar, a maior parte das pessoas perder dinheiro, enquanto você não vai fazer absolutamente nada nessa região para proteger o seu capital. E isso foi uma coisa muito legal, de ter aprendido, porque além de você não se colocar em uma região de maior risco, você também elimina a ansiedade, sabendo que o preço pode fazer o que ele quiser aí dentro e que você não vai fazer nenhuma operação. Então, se você quiser fazer alguma outra coisa, ou está com algum outro compromisso, você pode colocar uma linha próxima aqui a essas regiões aqui de limite de volatilidade e acionar um alarme nessas linhas. E você pode mudar de tela, fazer o seu trabalho, o seu relatório, fazer qualquer outra coisa. E quando o alarme for acionado, aí você volta para o gráfico e vai entender que o preço está chegando no limite de volatilidade. Olha o poder da palavra. Se é limite de volatilidade, significa que quando o preço alcança essas regiões, aqui em cima, existe uma probabilidade maior do preço encontrar uma resistência e retornar à média, ou um suporte e retornar à média. E aí você pode fazer essa operação, tá certo? Outra situação é que entre o limite de volatilidade e o suporte principal, existe toda essa região, que é uma região aonde a probabilidade do comportamento do preço fazer uma correção é maior. Existe essa região tanto aqui na parte de baixo, quanto também existe essa região aqui na parte de cima. Limite de volatilidade servem como resistências e como suportes que podem ser levados em consideração como regiões mais fortes, sim. No entanto, suportes e resistências principais são mais fortes ainda. Então, significa que se você for fazer uma operação contra a movimentação com alvo em direção à média, é melhor que você faça na extremidade da região,
e você aumenta ainda mais a sua probabilidade de fazer um trade com sucesso, tá? Então, essas são as melhores regiões para que você possa operar contra o movimento para buscar uma operação de scalp, tá? E o que vai fazer você ter um valor financeiro maior em uma operação de scalp é a alavancagem, tá certo? É um tipo de operação que estatisticamente acerta cerca de 60%, mas a estatística não é da operação em si. A estatística depende da qualidade, da familiaridade que você tem com a ação de fazer a compra ou a venda de scalp nessas regiões. Vai depender da sua leitura de contexto, né? Vai depender da tua ansiedade, dos teus aspectos emocionais, para que você sim seja assertivo, mais assertivo ou menos assertivo, assim como em qualquer outro operacional, tá? Quando o preço ultrapassa essas regiões, é necessário que uma força institucional muito forte seja evidenciada, tá? Então, acima desse suporte principal, nós vamos precisar ver 5 características de movimentos de tendência, tá? E uma coisa que você precisa saber é que mercado de tendência não tem topo, assim como não tem fundo. Então, na região aqui embaixo, também existe uma região, uma área de venda. Lá em cima, como eu mostrei para vocês, quando o preço chega até lá com força e uma série de outras características são apresentadas aqui, o mercado ele vai ter sim uma região compradora e aqui embaixo uma região vendedora. Então, a partir do momento que você fez essas marcações que valem tanto para o índice quanto para o dólar, você sabe exatamente como você deverá operar em cada uma dessas regiões. Na região central, não se opera. Na região azul, nós vamos buscar por sinais, por oportunidades de correção do preço, principalmente nos suportes e nas resistências principais. E no rompimento dessas regiões, aí nós teremos uma região de vendas, quando aqui embaixo, e uma região de compras aqui em cima, tá certo? E é essa maneira que fez com que eu saísse da fase um do desenvolvimento do trader, que todos conhecem, que é uma fase de desenvolvimento que é a fase de queda livre, tá? Para você que está iniciando, você já deve ter visto essa explicação em algum canal do YouTube, mas eu vou fazer essa explicação para você aqui também, mais uma vez. Então, vamos lá. Se a gente colocar um eixo de um gráfico aqui e outro eixo aqui, oh, meu filho, pronto. A gente vai poder falar um pouquinho sobre a curva de desenvolvimento do trader. Nesse eixo X aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter dinheiro. Não importa se você tem muito ou pouco dinheiro. Se você é um iniciante, você vai colocar um valor X nessa curva, que pode ser um valor pequeno, aqui embaixo, um valor intermediário ou um valor alto. Não importa
a situação do quanto de dinheiro você tem para investir. Estatisticamente, conforme o tempo vai passando, independente de que ponto você esteja alocando investimento, a curva do desenvolvimento do trader, ela é uma curva descendente. Sim, essa movimentação é uma movimentação natural para todo e qualquer iniciante. E isso não é apenas no mercado financeiro. Isso pode acontecer em qualquer fase da vida, tá? Quando você se propõe a fazer alguma coisa nova, você ainda não conhece quais são as regras do jogo, você não conhece os pormenores, você está se familiarizando com um novo universo de conhecimentos. Então, você vai tomar ações e tomar decisões, vai fazer operações com base no pouquinho que você conseguiu aprender. E é natural que você tenha consciência que essa primeira fase é uma fase de investimento para que você possa aprender a fazer as operações de forma lucrativa. É claro que é o que todos que ingressam no mercado financeiro desejam. Só que algumas pessoas investem alto custo, que aí a gente vai estar falando de conta real e de mesa proprietária com um custo menor, e nós estamos falando de trade arena, que tem o menor custo do mercado. Então, se você tem consciência que no primeiro momento você precisa aprender o que você está fazendo, você precisa saber o porquê que você está ganhando, por que você está perdendo, o que é que faz mais sentido para você? Perder muito dinheiro, perder um pouco de dinheiro ou perder pouco dinheiro? Eu entendo hoje que quanto menos dinheiro você colocar para aprender a operar, melhor. Eu estava mostrando para vocês a conta Safe que eu acabei de abrir. Eu ganhei uma margem de R$ 1.500. Imagina se eu coloco R$ 1.500. Deixa eu apagar aqui. Opa. Imagina se eu coloco R$ 1.500, 1,5K, na minha conta real sendo iniciante. E eu vou perder esses R$ 1.500. É uma situação, não é? Você gostaria de perder R$ 1.500? Eu acredito que não. Então aí você aprende que tem que ir para uma mesa proprietária. A mesa proprietária, no plano mais baratinho que você vai encontrar numa faixa média de preço de R$ 400. E você também vai perder esses R$ 400. E na Trade Arena, vocês acabaram de ver que você pode iniciar a partir de R$ 15 em um torneio, ou na conta Safe, a partir de R$ 25. Vamos colocar uma conta Safe, o inicial. Se você vai perder de qualquer jeito esses valores, porque você está no momento que você não deve se iludir achando que você vai ganhar dinheiro, tá? Mas que é um custo é um investimento na sua aprendizagem, o que é que vai fazer mais sentido para você? Perder 1.500, perder 400 ou perder 25? A plataforma é a mesma, o gráfico é o mesmo. As suas operações serão as mesmas. Então, por que você vai se dispor a perder um valor maior? Lembra que eu paguei R$ 50 aqui nessa conta Safe que eu acabei de abrir aqui nesse vídeo, e a margem que eu estou recebendo para operar é uma margem
de R$ 1.500. Então, com apenas 50, eu estou operando uma margem de 1.500. Tá dando para entender o que faz sentido? Então, aqui na descrição do vídeo tem o link de cadastro na Trade Arena. Não perca seu tempo, não perca o seu dinheiro e faça o seu investimento com o menor custo que você puder, para que você aprenda a operar, para depois você entrar na segunda fase de desenvolvimento do trader, que depois que você conseguiu entender alguns conceitos, que você entendeu que a leitura de um contexto é importante, que você entendeu que existem regiões menos favoráveis e regiões mais favoráveis para você operar, você vai sair desse momento, que é o momento de fase um, né, de queda livre, para vir para um momento onde você oscila um pouquinho, que é a fase da consolidação dos ajustes do seu operacional. E depois que tudo isso for testado e aprovado, aí você vai estar apto para começar a fazer seus ganhos gradativos, tá certo? Seria mais ou menos como a pessoa que entra na faculdade. Ela investe os primeiros anos da carreira dela na faculdade em conhecimento. Então, ela está pagando mensalidade, se ela está numa universidade pública, estadual ou federal, ela não está pagando mensalidade, mas ela está pagando o transporte, ela está pagando a alimentação, ela está pagando os estudos em termos de palestras, livros que ela tem que fazer, até que ela comece a estagiar, tá? Então, essa segunda fase é a fase onde você vai consolidando, onde você vai aprendendo na prática aquilo que mais funciona para você, aquilo que menos funciona para você, até que você consegue encontrar um caminho que seja lucrativo para você, e aí você entra na fase 3 de desenvolvimento do trader, que é o retorno de todo o capital investido, de todo o tempo investido que você viveu nesse processo, tá? Então, aqui a gente pode separar a fase de desenvolvimento do trader em três partes, que é impossível você não vivenciar essas três partes, tá certo? Então, já que a primeira fase é uma fase de aprendizado, de investimento, invista o menor valor possível. Faça isso na Trade Arena. Tenha uma mentoria para que possa te orientar e acelerar o seu processo de aprendizagem, para que você possa consolidar a sua metodologia operacional o mais rápido possível, para que você consiga entrar na terceira fase de desenvolvimento o mais rápido possível também. Tá certo? Eu estou abrindo 5 vagas para mentorias individuais. E eu gostaria de falar um pouquinho a respeito disso com vocês. Ah, quando você vê pessoas falando sobre mentoria, elas abrem mentorias para as pessoas no geral, certo? Ah, abri vaga de mentoria. Inscrições até determinada data. E se aparecerem 10, 50, 100, 200, para essa pessoa, tanto faz. Para essa pessoa, tudo bem. Por quê? Ela vai ganhar. A mentoria não é um processo barato, e quanto mais mentorias ela vender, mais dinheiro ela vai ganhar, concorda? Então, para ela, quanto mais, melhor. E eu não quero quantidade. Eu estou abrindo apenas 5 vagas para mentorias individuais. Por quê? Porque eu vou ter com você encontros individuais, confidenciais, sigilosos, que não vão ser colocados nem postados no YouTube, nem nas redes sociais. A sua identidade será preservada. Você vai falar comigo e eu vou ensinar para você todo o processo. Se você é iniciante do zero, não sabe nem como abrir uma conta numa corretora,
eu vou fazer esse processo junto com você? Eu vou apresentar esse gráfico, vou te apresentar os indicadores, osciladores, vou te indicar regras de coloração, vou mostrar para você essas regiões, vou ensinar todo o passo a passo e vou te acompanhar uma vez por semana na prática. Nós vamos operar juntos, para que você consiga sair daquela fase o mais rápido possível, que você consiga entender o processo e colocar o seu operacional em teste com o menor custo possível, até que ele seja validado e você consiga ter os seus ganhos o mais rápido possível também. Então, nesses encontros individuais, a gente vai falar sobre psicologia, né, do trader, comportamento do trader, vamos entender como que as suas crenças a respeito de dinheiro, as suas crenças a respeito de controle, os seus medos, as suas angústias, a sua ansiedade, como tudo isso interfere no trade e como que nós vamos aprender a lidar com todas essas situações, desenvolvendo você, em primeiro lugar, como o cerne, o pilar da construção do seu sucesso no mercado financeiro e, por que não também dizer, na vida. Nós vamos ter aulas sobre gestão de capital, nós vamos ter aulas sobre gestão de risco, né? E tudo isso você vai fazer com um custo operacional muito baixo, tá bom? Então são as 5 primeiras pessoas que quiserem participar da mentoria serão as pessoas com as quais eu vou mentorar? Não. Por quê? Antes de a gente fechar um contrato aí de mentoria, eu quero te conhecer, eu quero saber qual é o seu momento de vida, qual é o seu nível de expertise no mercado financeiro. Quero saber se você vai trazer uma demanda específica para poder trabalhar ou não. Eu quero saber um pouco mais a respeito da sua situação atual, até mesmo para, a depender do caso, recomendar que você não faça day trade. Talvez que você vá para um outro mercado, que existem outros mentores que aonde você não vai conseguir, você não vai colocar o seu capital em um risco tão grande quanto é o risco aqui no day trade, apesar do risco ser muito baixo na plataforma Trade Arena. Por exemplo, se eu quebrar essa conta aqui agora, eu não vou perder R$ 1.500, eu vou perder 50, tá? Então, o meu risco não compromete o orçamento da minha família nem meu orçamento pessoal, tá certo? E o dinheiro que eu coloquei nesta conta que eu acabei de abrir com vocês foi um dinheiro que eu rentabilizei na própria Trade Arena, ou seja, não custou nada para mim essa conta que eu estou abrindo, tá? Então, você vai conseguir operar com muita tranquilidade. Eu quero saber se você vai conseguir, né, é, ter um bom nível de aceitação das orientações que eu vou passar para você, se você vai cumprir essas orientações para que você possa alcançar os objetivos que é o que todo mundo quer no mercado financeiro, que é ganhar dinheiro. Então, é uma entrevista que eu vou fazer com você e que nessa entrevista a gente vai avaliar juntos, né? Eu vou fazer a minha avaliação, você vai fazer a sua avaliação também, porque talvez você não queira me ter como mentor, porque eu sou um cara exigente, eu sou um cara chato que vai pegar no seu pé para que você tenha resultado, tá certo? E se você tiver interesse, aí sim nós vamos começar a discutir, né, os termos desse contrato. E além das 5 vagas das mentorias individuais, eu vou abrir uma turma com limite de 5 pessoas para mentoria em grupo, tá bom? E na mentoria em grupo, a gente não vai ter como, né, trabalhar algo específico de um único trader. Se você tem uma questão específica que você quer trabalhar, você tem que vir para a mentoria individual. Se você vai trabalhar em grupo, a gente não vai conseguir garantir sigilo nem confidencialidade entre os participantes. Eu posso garantir a minha parte em que essa mentoria em grupo não será colocada no YouTube, nas redes sociais. Fica um
contrato fechado entre a gente. Nas mentorias em grupo, não são permitidas as gravações das aulas pelos outros traders, e eles também assinam um contrato impedindo eles de postarem os encontros também nas redes sociais ou no próprio YouTube, sob pena, né, de pagar uma multa por estar infringindo esse acordo, que é uma multa bastante pesada, tá? Então, é uma forma de garantir o sigilo e a confidencialidade do grupo como um todo, tá? Proteger as pessoas. Essas aulas, elas não serão colocadas em forma de curso para turmas depois, cada turma é uma turma e a gente vai vivenciar o que a gente tem que vivenciar, tá certo? O valor da mentoria em grupo acaba ficando mais em conta porque existe um rateio do custo dessa mentoria, tá certo? E a gente tem uma média aí de 6 meses de trabalho de mentoria para que você consiga sair da fase um, que é a fase de investimento em aprendizagem, para a fase 2 e para a fase 3 e ao redor aí em torno de 6 meses de trabalho. Se você tiver interessado, escreve aqui nos comentários. Eu tenho um canal, um perfil lá no Instagram, que é o Marcelo com dois L's psicólogo, tá? Que você pode me mandar um direct, você pode acessar a bio, que tem os meus contatos lá também, e aí a gente pode conversar caso seja do seu interesse, tá bom? E muito bem. Essa marcação dessas regiões que nós estamos vendo aqui faz com que eu falei tudo isso, agora são 9h48 e a gente vê que o preço ainda está na tal da trap zone. Então, não existe o que você possa fazer aqui para colocar, para não colocar o seu capital em risco, tá? Simplesmente é uma área que a gente vai deixar o preço fazer o que ele quiser aí dentro e a gente nem vai se ocupar com isso. Daqui a 11 minutos, o mercado à vista vai abrir. E aí é muito bom que a gente saiba o que é que está acontecendo num contexto de mercado, tá? Nesse contexto de mercado, a gente vai vir aqui no site do panoramalatos.com.br. É um site gratuito que você vai fazer um cadastro simples e ele vai te trazer algumas informações da macroeconomia que são importantes que você saiba. Por exemplo, o nosso índice negociado lá nos Estados Unidos está em baixa de 0,04, ou seja, ele está neutro, está em lateralidade. A Vale a 0,20 de alta, que também pode ser considerada neutra. A Petrobras a 0,14 de alta, também neutra. E o Itaú ainda não teve negociações. A gente tem o DXY a 0,12 de alta, ou seja, neutro também, ou seja, o dólar em relação a outras moedas está positivo, um pouquinho mais forte, mas dentro de uma compreensão de neutralidade. E o real está a 0,23 de alta, acima do dólar, ou seja, o real está mais valorizado que o dólar. Opa, aí aqui a gente já começa a ver que a gente tem aí uma leve tendência do preço começar a subir. A gente vê o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos a 0,55 de alta e o Dow Jones a 1% de alta. As techs estão a 0,14 de baixa. Xangai e Hansen fecharam no positivo em 0,38 de alta. O minério de ferro está a 1,86 de alta e o Brent está no 0 a 0 e o WTI a 0,03 também no 0 a 0. Ou seja, a gente tem até aqui um contexto de lateralização, mas com leve intenção de alta. A nossa taxa de juros está em média aí
a 0,50 de baixa, o que também incentiva a gente a pensar mais no movimento comprador. No entanto, nós temos o VIX norte-americano e o VIX brasileiro a muito próximos aqui do 3% de alta, o que faz com que a gente tenha que pensar que talvez essa alta que esteja aí acontecendo, ela não tenha muita continuidade. O preço ele pode subir mais um pouquinho, mas a gente não consegue ver força até o presente momento para que esse preço ele continue subindo, tá bom? Então, quando a gente volta para cá, a gente vê realmente aqui o preço tentando voltar aqui para uma situação um pouquinho mais de recuperação de alta, mas que a gente não vê continuidade, tá bom? Mas, Marcelo, você poderia ter feito algumas operações aqui. Sim, é verdade. Mas a gente também tem que entender que depois que a gente vê o passado, fica mais fácil de compreendê-lo. Então, gráfico pronto é uma delícia de dar explicação. Depois que eu vi que o preço chegou nessa média, voltou para outra média, testou essa média novamente, fez um topo duplo com divergência de FR, aí fica muito fácil falar assim: ah, eu vou vender aqui, porque você já viu que o preço caiu. Ah, o preço fechou o gap, então eu vou comprar aqui. Tá? Você vai fazer uma compra só porque ele fechou o gap depois de uma formação de uma figura gráfica de força de baixa, né? Aí o preço ele não está respeitando a média central, ele veio aqui para essa média de novo, não respeitou, né? Veio aqui, ele tentou ultrapassar, ele não conseguiu e ele chegou de novo no fechamento. Então agora eu tenho que colocar um alvo aqui em cima também. Depois que o gráfico está pronto, é fácil falar. A questão é que você não sabe o que vai acontecer no segundo seguinte, entende? Então você precisa ter muito claro regras operacionais. E uma das regras operacionais que eu utilizo é que quando as médias estão emboladas, como é o caso agora, principalmente quando esta média lilás aqui, ela está flat, ela está reta, não se opera. E é o que aconteceu desde o começo do mercado. Então, seguindo essa regra, eu não faço a operação em qualquer região do gráfico. Se a média estiver reta aqui embaixo, se ela estiver reta aqui embaixo ou lá em cima, se essa média estiver reta, eu não opero. Além disso, existe a região entre abertura e fechamento do gráfico que é horroroso de se operar. Essa é uma outra região em que eu não me sinto à vontade para fazer operações. Mas, Marcelo, você nunca opera no meio, aqui dentro dessa região? Opero. Opero na conta da Trade Arena, porque ali eu estou colocando um capital muito pequeno em risco e eu tenho uma margem de R$ 1.500 para fazer uma operação, que eu posso fazer uma alavancagem muito pequena e que se eu perder alguma coisa, o máximo que eu vou perder são R$ 105 dos 1.500. Mas precisa me aparecer uma condição muito favorável para que eu faça uma operação para ganhar entre 70 e R$ 140 e colocar em risco entre 84 e R$ 105. E esse operacional que eu tenho é um operacional que eu ensino na mentoria, que é o nome do operacional, que eu chamo de Setup Trader Consistente. Se você quiser ir sabendo um pouco mais sobre esses operacionais, é só você ver os vídeos anteriores que tem aqui no canal. Assim como eu digo, não existe operacional perfeito, não existe operacional que funciona e também não existe operacional que não funciona. Ou seja,
Quem funciona ou não funciona, quem tem assertividade e quem não tem assertividade, é aquela pessoa que está sentada entre a tela e a cadeira, e o encosto da cadeira. É o trader que funciona ou não funciona. Então, na hora que você olhar alguns dos vídeos que eu tenho aí, você vai ver dias horrorosos de operação que eu fiz, né? E a culpa não é do setup, tá? São dias em que a gente, como ser humano, está mais atento, está mais concentrado, está mais conservador, tem dias que a gente está mais agressivo, né? A gente tem uma oscilação. Mas esse setup ele traz regras de entrada na operação tão consistentes que eu já tive dias que eu fechei o dia com 33% de acerto e fechei positivo. Ah, mas aí você fala que fechou positivo, isso é fácil fechar também, porque você acaba girando o contrato, aumenta muito a mão e acaba ficando positivo, né? Não é isso? Às vezes é sim, eu não vou mentir. Às vezes a gente faz isso e se alguém pensou nessa possibilidade, é porque essa pessoa também já fez isso. Agora, tendo o resultado que você quer ter, tudo bem. E se der errado, o que é que você vai perder na Trade Arena? No meu caso, nessa conta, se eu fizer tudo errado, o que eu vou perder vão ser R$ 50. E você, na sua conta real, você perdeu quanto? Entende? Ah, mas aí o que eu vou ganhar na minha conta real é muito maior. Tá bom, mas há quanto tempo você não ganha na sua conta real? Há quanto tempo você vem ganhando e devolvendo tudo? Entende? Então vamos parar, sabe, com esse tipo de crítica, de julgamento que às vezes as pessoas ficam fazendo. Aqui não é competição de quem é melhor e quem não é. Eu conheço traders maravilhosos, entendeu? É, Traders extremamente lucrativos, traders que, sabe, boletam alto, trabalham super alavancados e que, sabe, ganham uma grana muito legal dentro do day trade e conheço traders que só perdem. E aí é o operacional da pessoa, é o conhecimento da pessoa? Não, é a pessoa. É o que ela está vivendo no momento, é o como que ela está focada, é o fato de ela conseguir cumprir as regras do operacional, se é que ela conhece as regras do operacional, ou se ela está operando no eu acho que vai acontecer uma coisa, eu acho que vai acontecer outra coisa. Entende? Olha só, estamos a 1 minuto da abertura do mercado à vista. E eu gostaria que vocês imaginassem uma represa, tá? E uma represa ligada a uma hidrelétrica. Quando as comportas dessa represa são abertas para que um grande volume de água seja escoado da represa para gerar energia, é o que eu chamo, né, da abertura do mercado futuro e da abertura do mercado à vista e da abertura do mercado de Nova York. Uma enxurrada de contratos, compradores e vendedores, entram no mercado assim que a abertura abre, através de três das grandes empresas que movimentam o preço no índice, que é a Vale, a Petrobras e o Itaú. Então, esse primeiro momento, você até pode aproveitar um grande empuxo de alta ou de baixa. Se você tiver a velocidade, a atenção, o reflexo, a experiência necessária, você pode se beneficiar muito da abertura dessas comportas, assim como na abertura do mercado. Mas o que vai acontecer de verdade, vai ser o quê? Vai ser depois que o fluxo dessas águas normalizar, é que você vai fazer a operação. Então, a abertura de mercado, ela traz deslocamento vertical do preço, o que é muito bom para operações de tendência, o que é muito bom para este operacional que vocês estão vendo aí também, mas também a gente tem que entender que a volatilidade também traz um risco adicional, tá? E eu venho de uma escola de mercados mais laterais do que de mercados de tendência, venho de uma escola de operações de scalp, tá? Então, eu ainda tenho uma influência muito grande, né, a respeito desse estilo de operação,
porque eu aprendi a lógica e o sentido delas, e com esse estilo de operação que eu também consegui ter um pouco mais não, eu consegui alcançar a consistência, né? E acabei desenvolvendo esse operacional que vocês estão vendo aí na tela, para que eu conseguisse ser mais lucrativo, tá? E aqui a gente já começa a ver, né, uma possibilidade, uma probabilidade desse preço, se perder esse último fundo aqui, começar a cair um pouco mais. Mas é uma região complicada, que é a região da Trap Zone, e que se o mercado não apresentar velocidade no rompimento, num possível rompimento desse pivô aqui, ele tenderá a ficar lateral do jeito que ele está aí. Então, mesmo pensando numa possibilidade vendedora agora, em razão da forma como esse mercado está abrindo, não acho interessante fazer nenhum tipo de operação. Nenhum dos papéis abriu até agora. A gente tem o DI negativo em 0,30 aqui. O mercado está vindo aqui para testar esse fundo. No diário, olha lá, rompeu o fundo e foi embora. É a abertura das comportas da represa. O diário está alcançando a mínima do dia anterior, que foi no 130,805. Ele rompeu a mínima, está fazendo o reteste na mínima, voltou à nuvem, e está dando uma sinalização de uma possibilidade vendedora se a gente tiver aqui um fechamento do box para baixo. O preço voltou para a área de fechamento do gap, que pode ter essa parte do fechamento do gap agora como uma resistência. Não houve cruzamento dessas médias e as duas estão se afastando, aumentando uma probabilidade vendedora. Agora, o preço volta para testar a mínima do dia anterior e, caso ele respeite a mínima do dia anterior, a gente pode ter uma probabilidade do preço voltar a ser negociado na sua região de abertura. A Vale e a Petro abrem em alta e o Itaú ainda não abriu. Então, a gente ainda não pode fazer um trade porque o Itaú ainda não abriu. A gente vai precisar ver se vai haver uma falha de fundo aqui, e caso isso aconteça e o preço volte a trabalhar aqui acima da média, a gente pode estar vendo aqui uma possível, um possível W torto, tá? Que é uma figura de força que pode fazer com que o preço volte a trabalhar nessa região anterior que ele estava trabalhando aqui. A média ainda não rompeu o preço da mínima do dia anterior, ou seja, todas as médias estão trabalhando acima da mínima do dia anterior. Nós temos aqui no IFR uma parte
de resistência um pouquinho acima dessa última linha. Então, no fechamento aqui de um box vendedor com confirmação, que seria nessa região aqui, a gente poderia pensar sim em um scalp vendedor e o stop ficaria abaixo da média, tá? Acima da média, que poderia servir como uma proteção aí para o preço e também acima da mínima do dia anterior. Agora, mínima do dia anterior sendo violada aqui e aqui tendo essa defesa compradora, significa que aqui essa região pode ser apenas uma capturação de stops de pessoas que se posicionaram na mínima, se posicionaram de forma comprada na mínima do dia anterior. Então, talvez esse preço aqui foi previsto lá na aba Times and Trades, tá? Para que o preço viesse buscar os stops de quem estava posicionado na mínima do dia anterior, que é um posicionamento de muitas pessoas, porque é um setup que é ensinado por um dos principais traders do mercado brasileiro, que é o Alexandre Stormer, tá? Então, tem muita gente que já deixa suas ordens aí e colocam essas ordens com stop grande ou até mesmo sem stop, porque a probabilidade do preço voltar a trabalhar para cima é uma possibilidade grande. Então, depois da abertura do mercado, a gente vê que o Itaú está trabalhando a 0,40 de baixa, a Petro está a 0,88 a 0,40 de alta e a Vale a 0,86 de alta. E o Itaú está andando junto com o DI, tá andando junto com a taxa de juros. A taxa de juros está aumentando aos poucos, ainda negativa, mas menos negativa, vamos dizer assim. O preço respeitou essa região de fechamento de gap. Ele veio para querer fazer aqui a formação de um W torto, mas a gente já tem essa média sendo negociada já abaixo da linha do gap, e essa outra média ainda não chegou lá. Então a gente começa a ficar numa área de aprisionamento do preço dentro dessa região aqui. A gente pode evidenciar aqui esse fundo. Também podemos evidenciar esse outro fundo aqui. E enquanto o preço tiver aí no meio dessa região, fica um pouquinho complicado de a gente fazer alguma operação. Preço fechou para baixo, meio que traz aquela tentativa de rompimento dessa marcação de mínimas aqui. E aí ele vai ver agora, vai testar essa mínima do dia anterior para saber se ele tem uma probabilidade de cair ou não, tá? Se ele encostar na nuvem, que está junto com a mínima, e fechar para baixo, a gente tem uma probabilidade sim desse preço continuar caindo, tá? Vamos ver se ele vai ter essa força. Olha lá, encostou na nuvem, e se ele fechar para baixo, ele tem uma probabilidade de continuar caindo sim.
Muito bem, primeiro alvo alcançado. Existe uma região de price guide e uma região de limite de volatilidade que são bastante fortes aqui e o preço ele pode ter dificuldades de ultrapassar essa região. Se o preço volta aqui, ele pode voltar a explorar essas outras regiões aqui, porque muita gente vendeu e gerou stop aqui em cima da média. Então, meu stop, que era de 84, agora ele reduziu para 56, porque alcançou o primeiro alvo. A nuvem está fazendo uma certa proteção, né, dessa tentativa de recuperação aí do preço, fazendo pressão vendedora ainda sobre o preço. No IFR, fez aqui uma figura de W torto, aumentando uma possibilidade desse preço vir trabalhar em regiões acima. Então, eu não tenho por que manter o meu stop num preço mais alto, tá? Se ele ultrapassa essa região central aqui do IFR, o preço estará aqui e o meu stop tem que estar posicionado aqui nessa região para que o preço encontre esse box aqui. Então, eu preciso proteger o meu capital a todo custo, reduzindo a minha exposição ao risco o máximo possível. Posso colocar aqui 45, R$ 46. Vou manter o stop original de aqui 54, R$ 56, que ele pode respeitar essa estrutura aqui como uma defesa, tá? E a diferença em termos financeiros aí é uma diferença extremamente administrável. A gente ainda tem uma movimentação que caracteriza ainda um movimento vendedor. De forma técnica, o stop ele deveria estar acima dessa última média e acima do preço de fechamento, tá? Mas aí eu dobraria o valor desse stop e não há garantias que o preço não possa voltar aí bastante ao, ao, ao preço de abertura ou ao preço de fechamento.
Existe uma defesa compradora aí bastante forte aí, querendo fazer com que o preço volte ali. Acho importante colocar um alvo junto desse último fundo, que pode representar aí um suporte, né? Preço brigando aí com força para voltar a ser trabalhado acima da mínima. A gente está encontrando aqui no diário o suporte da média exponencial de 20 períodos, que é uma média aí bastante forte, e olhando para ela, a gente começa a respeitar mais esse tempo da operação e eu vou sair o mais rápido possível dessa encrenca que é essa média aí. Pronto. E é isso, gente, sabe? Muitas pessoas sei que vão criticar o fato de eu ter encurtado o alvo, vão falar que isso é mão de alface, tá? Que você ganha, come como um passarinho e caga feito um elefante. Gente, não há por que você ser uma pessoa inflexível com as situações. Eu entrei na operação, né? Porque um sinal todo importante ele aconteceu e a gente tem características dessas médias aqui no nosso operacional. Quando o diário ou nos 5 minutos o preço ele vem descendo, encontra uma média de 20 exponencial ascendente, abaixo dessa média vem uma caminhãozada de ordens compradoras. E o preço ele tende a subir. Então, por que que eu vou deixar o meu alvo em uma proteção natural do preço, que é um price guide, abaixo de um limite de volatilidade, como estavam meus alvos anteriores, se eu sei que o preço vai que ele tem uma tendência de subir? Então, por que que eu vou ficar torcendo para que o preço venha buscar o meu stop? O meu stop, ele estava aqui, olha. Olha o risco que eu já estaria correndo. Ele estaria nesse ponto aqui, um pouquinho acima dessa média. Ah, mas agora ele pode descer. Sim, mas eu vou ficar arriscando com essa média desse jeito aqui? De jeito nenhum. Então é melhor eu sair com meus 31 reaisinhos aqui e esperar um outro momento. Vamos lembrar ainda que estamos numa região
de trap zone. Essa região de trap zone aqui, ela tem uma tendência de fazer o preço não seguir a lógica que todo mundo quer ver. Então, olhando para cá agora, será que esse meu ponto de encerramento da operação aqui foi um ponto interessante? Pensando a curto prazo, sim. Talvez pensando para daqui 1 hora, 2 horas, talvez não. Talvez tenha sido péssimo. Mas como eu falei para vocês, eu venho de uma escola de scalp. Então eu preciso acertar o meu alvo, ser certeiro no meu alvo e sair do risco e sair para me proteger o mais rápido possível. Olha lá, teria levado stop. E o meu stop estava aqui, ó. Teria sido estopado agora. E aí, o que que é melhor? Ficar eu estava com menos 56, não era? Com mais uns 16, vamos supor que eu tivesse, vai, 35, R$ 40 negativos ou estar R$ 31 positivos. É isso que eu quero ensinar para você. Não adianta você querer fazer milhares de reais aí, né? Eu acho que se fosse um trader que tivesse uma escola de tendência, na formação nesse topo duplo aqui, diante dessa média, quando o preço ele rompe esse pivô, eu teria entrado nesse box vermelho aqui e colocaria 500 pontos abaixo, 1.000 pontos abaixo. Aí sim eu estaria fazendo um trade e teria aqui um valor muito maior. Mas aí você precisa estar pronto, preparado financeiramente, psicologicamente, para que você possa fazer uma operação como essa, tá bom? Muito bem. Depois de uma operação, é bom dar um tempo e eu preciso fazer algumas coisinhas. Eu vou interromper um pouquinho a gravação, vou esperar a abertura de Nova York passar, tá? Que eu não quero pegar a volatilidade de Nova York, e aí eu volto depois para ver se eu encerro, ou se eu continuo operando ou se eu encerro as operações, tá certo? Então, até daqui a pouquinho. Muito bem, vamos ver o que aconteceu. Nossa Senhora! Tá vendo como aquela minha saída foi uma saída muito boa, né? O preço subiu, fez aqui o cruzamento dessa média com a nuvem. Houve aqui um sinal de compra com confirmação. Ao encostar nessa média, o preço tentou voltar e fechou para cima, ainda assim, sem caminho livre à frente, ignorou o fechamento do gap, ignorou o preço de abertura e o preço chegou a essa média e conseguiu pegar aqui o stop da galera que já estava posicionado com venda aqui nessa média, pegando os stops nessas regiões e fazendo aqui um W torto com fundo invertido e aqui um novo cruzamento de média que indica aqui uma possível exaustão desse movimento de alta. Vamos dar uma olhada no contexto que mudou. As taxas de juros continuam em baixa, o que possibilita aí a gente pensar mais numa região aí compradora, mas a maior parte delas está abaixo do 0,50, o que ainda coloca a gente numa posição de lateralização, com tendência à alta em relação à taxa de juros. VIX-BR ainda muito próximo do 3%, tanto o brasileiro quanto o americano diminuiu um pouquinho, o real brasileiro mais valorizado que o dólar, minério de ferro a 1,21 de alta, o Brent a 0,31 de alta, as bolsas norte-americanas caindo. Então, sim, a gente tem um momento maior aí
de maior possibilidade de continuidade de alta, segundo o contexto macro, tá? Segundo o gráfico, a gente tem aqui realmente uma região, como eu estava falando, que não houve continuidade. Vamos ver aí o que, que pode acontecer a partir deste box que está encontrando essas duas médias. Mas aqui, a princípio, eu não vejo muita possibilidade de uma mudança tão forte. A gente precisa ficar atento agora, porque também estamos em um momento de notícia. Então, aqui, daqui a 17 minutos, nós vamos ter o PMI industrial e vamos ter as ofertas de emprego JOLTS, tá? E essa situação aqui, ela pode trazer uma volatilidade maior aí para o mercado às 11 horas da manhã. Então, vamos ficar atento aí para o período das 11 horas. Marcelo, é legal a gente fazer alguma operação aí? Não, é um momento muito ruim, porque a gente continua aqui em uma zona de trap zone, bem próximo ao preço de abertura. Então, é uma péssima região para fazer qualquer tipo de operação, tá? Estando aqui próximo da linha de abertura, estando aqui nessa região, a média bem próxima dessa linha de abertura aqui, e com em vias de ver aí uma volatilidade mais alta daqui a pouquinho, é algo que tudo pode acontecer. No nosso setup, aqui acontece uma possibilidade compradora, vendedora, caso essa nuvem cruze, se caso essa média cruze a nuvem, tá? Mas a nuvem ela precisaria cruzar essa outra média aqui embaixo para a gente pensar em venda, e acontecendo isso, nós estaremos nessa região aqui entre fechamento e abertura, que é uma região que é proibitivo fazer operações. Então, essa região aqui é uma região que, sinceramente, eu não recomendo nenhum tipo de operação. E para o vídeo não ficar muito longo e eu ficar muito tempo em silêncio, eu vou dar uma pausa e esperar ver o que acontece aqui, tá certo? Até daqui a pouco. Avaliando aqui essa região, a gente precisa colocar o gráfico um pouquinho mais para trás e nós começamos a observar que essa região aqui, essa região aqui, é uma região onde o preço teve aí um suporte muito forte. Vou até marcar como uma região desde esta linha aqui até esta região aqui como uma região forte de suporte que aconteceu aqui, ó, tá? É como se fosse um order block que nós vemos, e quando nós diminuímos aqui um pouquinho o tempo gráfico, a gente tem aqui a formação de uma figura gráfica do price action, que é a bandeira, tá? A gente tem aqui o mastro, né? E aqui a gente tem a bandeira.
Então, para que nós possamos pensar em uma compra, a gente precisa ver o preço romper aqui essa bandeira para se direcionar para cima, e ainda assim a gente corre um perigo grande por conta desta região aqui, que é um possível order block aqui, que o preço pode ter dificuldade em passar, tá? Então aqui a gente tem um canal de baixa também, se a gente quiser ver não como figura gráfica, a gente pode pensar num canal de baixa. E o preço aqui, junto à média amarela, ele está trabalhando, e também junto com a nuvem, está trabalhando uma região central do canal, que é exatamente aonde você não deve fazer operações, tá? Então, muito cuidado com operações aí nesse momento. Temos aqui uma figura de W torto, que é uma figura de força, tá? Mas é uma figura de força feita numa região onde aqui a gente tem anteriormente uma região muito forte aqui de resistência para o preço conseguir cumprir a sua movimentação de alta. Então, aqui é uma tentativa realmente do preço romper aqui a bandeira, mas ele vai precisar de uma força bem forte aí para conseguir romper aqui esse momento, tá? Ele pode estar fazendo apenas uma captação de liquidez aqui de pessoas que entraram vendendo aqui, se já tivessem desenhado o canal, tá? Então vem pegar o stop da galera e depois ele pode cair novamente aqui para dentro do canal. E se isso acontecer aqui, aconteceu aqui em cima, caso o preço volte a trabalhar dentro do canal de novo, ele pode vir a acontecer aqui embaixo também, essa mesma estrutura para fora do canal para captar liquidez aqui, tá? E sendo essa região uma região proibitiva de poder fazer qualquer tipo de operação. O preço volta até a média, tentou fazer o rompimento, muita gente comprou aqui e o preço recebeu uma pancada de defesa vendedora. A média cruzou novamente e está favorecendo a gente poder pensar em um momento comprador, caso ele volte a fechar para cima. E a média ela está respeitando aqui essa região de order block. Vamos ver como que o preço vai se comportar no retorno a essa média branca aqui. Então, entendemos aqui como uma captação de stop de quem visualizou a bandeira. E aí a robozada institucional, tá vendo como é que é? A robozada institucional faz um movimento contrário à sequência lógica, que seria a continuidade
do preço, pelo menos até o limite de volatilidade aqui em cima. O preço respeitou essa média de 50 e volta para essa mesma região aqui de resistência. Ou seja, não é uma região interessante de fazer operações, mesmo que ele traga um rompimento desse topo aqui, que pode estar gerando, na verdade, um topo duplo, tá? Então, entenda, não façam operações nessa região. Olha lá, o preço recebeu um grande impulso, né, comprador, fazendo com que a formação desse box fosse muito rápida, mas sem continuidade, porque o preço recebeu uma defesa aqui, exatamente neste ponto dos 131.450. A gente sabe que a cada 500 pontos existe um price guide, então no 131.500 tem um price guide, olha onde o preço parou, no 131.500. Houve uma falha de topo aqui e a gente está prestes a ver aqui uma formação de uma figura inversa ao W torto, que é o M manco. E no M manco, no rompimento desse pivô, a gente tem uma possibilidade de continuidade de baixa. No entanto, o rompimento desse pivô ele dá de cara com duas médias que vão servir como suporte, com o meio do canal que está alinhado com o preço de abertura, que pode servir como um outro suporte, e esse M-manco pode ser um M-manco falso. Ou seja, momento de captação de liquidez, estamos a 2 minutos das notícias, tá? Então, nada feito. Vamos dar uma olhada no contexto. Taxa de juros continua abaixo do 0,50 e diminuindo um pouquinho. Tá? O VIX brasileiro continua na mesma, o VIX norte-americano aumentou mais uma vez, o real brasileiro mais valorizado que o dólar, minério de ferro continua em alta, Brent continua em alta e subindo, S&P 500, Nasdaq, Jones e Russell continuam negativos, mas não tão negativos assim. Então, a gente tem aí uma predominância de movimentação de alta misturada com lateralização. Lateralização com alta. O PMI industrial, às 10h45, foi um pouquinho maior, tá? Então, o índice de inflação ao produtor ficou um pouco maior lá nos Estados Unidos. Se a inflação fica um pouco maior, provavelmente a gente vai ter uma oferta de empregos menor e o PMI industrial de o PMI industrial ISM de não manufatura, ele também deve vir um pouquinho menor. Olha lá, veio meio ponto menor e veio um pouquinho menor, como a gente estava falando, e isso deve fazer com que os nossos preços voltem a subir um pouco. O dólar cair e os nossos preços voltem a subir. Vamos ver se essa informação se confirma. A gente tem uma segunda formação de um W torto, está respeitando aqui a região de bandeira e de canal de baixa. Vamos ver se vai ter força suficiente agora. E se tiver rompimento, ele vai dar de novo nessa região aqui que não tem caminho livre à frente. Tem mais caminho livre à frente para descer do que para subir.
Mas lembrando que essa área aqui, para mim, no meu setup, é uma área proibitiva de pensar em qualquer tipo de operação. A gente está vendo, da mesma forma, uma outra área que não traz caminho livre à frente nessa região, e o preço acaba ficando preso com 50 pontos abaixo, e aqui no caso tem que ter esse rompimento, 40 pontos acima, e o preço ele tende a ficar preso nessa região. 11h02 da manhã, é importante que você respeite o tempo, o seu tempo, que é o seu ativo mais precioso no mercado financeiro. Eu sei que a vontade de continuar olhando para o gráfico é uma vontade muito grande, a vontade de fazer mais dinheiro é uma vontade muito grande também. A gente se deixa levar por isso e acaba priorizando essas operações em detrimento de outras coisas da vida e acaba invertendo as prioridades da própria vida. Isso acaba trazendo inúmeros prejuízos em relação às suas responsabilidades, em relação aos cuidados da sua própria saúde, em relação ao seu trabalho, e a sua vida pode começar a desandar simplesmente porque você entrega um excesso, uma prioridade, por você não estabelecer e não conseguir cumprir com o tempo disponível que você deve alocar para o mercado financeiro, que são de 2 horas por dia, estourando 3 horas, a depender da sua agenda. Ah, mas Marcelo, eu tenho o dia inteiro livre, eu não tenho mais nenhuma outra atividade. E se você ficar preso aqui, você nunca mais vai ter nenhuma outra atividade na vida. Você vai ficar refém disso aqui. E isso vai trazer cobranças para você, sim, em relação à sua família, né? Às suas contas, às suas responsabilidades. Então você não deve se permitir passado desse tempo de no máximo, estourando 3 horas no dia. E vão haver dias que você vai conseguir fazer as operações de uma forma muito lucrativa, muito boas, e vão haver dias que você vai fazer pequenos resultados, como foi o caso de hoje. Vão haver dias que você vai acabar fechando no prejuízo e está tudo certo. A visão, apesar de ser day trade, não deve ser uma visão de resultado do dia. Tanto um resultado muito positivo pode ser devolvido no dia seguinte, tanto quanto um resultado negativo pode ser compensado de forma lucrativa no dia seguinte. E o que a gente precisa pensar é na nossa curva de desenvolvimento de performance a médio e longo prazo, tá? Então tá tudo bem se você fechou um dia negativo, tá tudo bem se você fechou um dia um pouquinho positivo ou se você fechou de qualquer forma. Não se prenda ao resultado do dia, senão você acaba adoecendo, tá bom? Então, é isso aí. Eu vou encerrar aqui as minhas operações no dia de hoje e amanhã tem mais, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.